Olá, boa tarde. 1º de janeiro de 2016, o Amazônia agora já está no ar, direto da capital acreana. 2015 já passou, um ano que deixou muitas lembranças, sejam boas ou ruins, mas enfim, tudo contribui para o nosso amadurecimento. E depois do Natal, do Réveillon, chegou a hora de fincar os pés no chão e pensar nesse novo ano que já começou. E para tentar te ajudar a se planejar, pelo menos financeiramente, eu vou conversar agora com o economista Carlos Franco, que vai nos dar algumas dicas sobre planejamento financeiro. Professor Carlos, muito boa tarde. Conta pra gente, primeiramente, qual é a projeção do cenário econômico do nosso país nesse ano de 2016, já que 2015 não foi um ano nada fácil para ninguém. Boa tarde. Infelizmente, as tendências para 2016 não são muito boas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E principalmente por conta dessa indecisão, dessa incerteza política que o país vive hoje, isso tem gerado expectativas não muito boas para 2016. Então é um ano que deve se começar com muita cautela, com muita calma, com um planejamento feito para 2016, para que pelo menos, se o cenário continuar muito ruim, a gente possa tentar dar uma driblada aí nessa crise. E crise, professor, foi a palavra que os brasileiros mais ouviram nesse ano de 2016. Essa instabilidade política, não é, que acarreta nessa crise econômica foi muito sentida por todos os brasileiros e eu diria que principalmente para quem mora na região amazônica, onde tudo é mais difícil de chegar, não é? Exatamente. E como eu acabei de falar, a incerteza maior, com certeza ela é política. Enquanto não tivermos uma decisão, principalmente sobre o processo de impeachment da presidenta, nós não teremos um cenário melhor para a economia. Então, todos os que fazem previsões econômicas para o ano de 2016 são unânimes em afirmar que, enquanto não houver uma estabilidade política, a economia não vai tomar rumo. E aí, claro, para a nossa região, que tem mais dificuldades por conta da distância dos principais centros, sofre muito mais com esse processo de crise, com toda certeza. E a gente fala nessa instabilidade, professor, mas quanto tempo o senhor acredita que a economia brasileira vai precisar para se recuperar desse momento difícil? E essa crise, ela é realmente uma crise tão gigantesca quanto a gente ouve falar, ou é mais uma teoria das pessoas mesmo para tentar massificar essa suposta crise? Você pode verificar, por exemplo, as vendas do Natal em 2015 não foram iguais às vendas de 2014. E por quê? Porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo poder de compra e isso se materializa na redução do poder de compra das pessoas, né? Então isso gera um ciclo negativo que faz com que as pessoas comprem menos, que o comércio venda menos e que, pior ainda, que gera uma expectativa negativa em relação ao futuro. Então isso reduz o nível de investimentos e aí fica difícil a economia voltar a respirar novamente. E o estado do Acre, especificamente, já vinha de um momento difícil, não é? Desde 2014, quando houve a cheia do Rio Madeira, simultaneamente a cheia do Rio Acre aqui, que a gente sabe que a BR-364 ficou parcialmente interditada, enfim. Isso, desde então, já se teve uma crise aqui no estado e de lá para cá, a economia local já não se recuperou. Exato, associado a uma combinação muito complicada, porque você tem aí uma mistura de problemas naturais, de problemas de enchente, de problemas de muito calor, associada a uma crise que é nacional. E aí você tem uma economia no estado do Acre que ela é muito fraca e ela depende excessivamente dos recursos de transferência do governo federal. Então a crise da União, a crise do governo federal, ela atinge muito forte o estado porque o estado depende dessas transferências de recursos federais. Então, quando a crise afeta a União, ela automaticamente afeta os estados mais pobres ou com economias privadas menos desenvolvidas, como é o caso do estado do Acre.
Inclusive, no ano que passou, de 2015, houve uma diminuição nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios para diversas cidades aqui do estado do Acre. E eu queria saber, do ponto de vista econômico do senhor que estuda tudo isso e analisa esse cenário local e nacional, o que poderia ser feito para tentar gerar uma receita própria para o estado? A gente vê várias iniciativas aqui que, ao mesmo tempo que existem, elas não funcionam como deveriam, como, por exemplo, o caso da zona de processamento de exportação, que deveria trazer empresas para cá e gerar uma renda local. Isso, o Estado ele teria como obrigação incentivar o fortalecimento da atividade privada para que, em casos de crises como essas, o setor privado conseguir sobreviver, conseguir gerar emprego e gerar renda para a economia funcionar de uma forma melhor. Mas, infelizmente, o Estado ainda depende excessivamente dessas transferências de recursos da União, e isso faz com que ele tenha menos recursos para investir. Então, com certeza, o comprometimento dessa capacidade de investimento do Estado faz com que ele dê um tom de muito mais força à crise. Você pode verificar que no ano de 2015, todas as prefeituras e o próprio Estado teve muita dificuldade de cumprir seus compromissos, ficou devendo fornecedores, teve dificuldade de pagar, por exemplo, a folha e o 13º do funcionalismo. Então, infelizmente, o Estado recomendar um remédio amargo para quem já está numa situação muito difícil, mas o Estado precisa economizar, precisaria cortar cargos de confiança, verificar que forma, de fato, tanto as prefeituras quanto os estados poderiam estar cortando gasto para ver se sobra um pouquinho mais para investir. De outra forma, é só ir empurrando com a barriga para tentar levar a crise na expectativa que de 2017 seja melhor do que 2016. Bom, e a gente já está em 2016, pelo que o senhor vem explicando aqui para a gente, a projeção não é nada boa, não é, professor? Mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho, a gente volta já.